Boa tarde a todos. Essa é a formação em língua inglesa. Meu nome é Thiago Eugênio Gomes. O tema da nossa formação desse ano é o uso das tecnologias como auxílio na disciplina de língua inglesa. E o tema deste tutorial é pesquisa e tratamento de imagens. Vamos começar então com a questão da pesquisa. Nós temos duas opções para obtenção de imagens no computador. A primeira são os cliparts. O que são os cliparts? São imagens preparadas especialmente para o computador. Quem utiliza o Microsoft Office desde meados dos anos 90 já é acostumado a ver esses tipos de coleções à venda nas bancas de revistas. Até hoje você ainda pode encontrar essas revistas que podem ter temas gerais com vários tipos de imagens ou específica para uma área. Eu tenho no meu computador uma coleção com temas diferentes, então vocês podem ver, eu tenho aqui agricultura, alimentos, amor, animais, ciência, espaço, financeiro. Eles são muito bons porque nem sempre você tem internet disponível para fazer uma pesquisa de imagens. Então aqui, estou mostrando algumas, né? Isso aqui é relacionado a jogos. A outra forma de você obter imagens é através do Google. Quando você digita google.com.br ou simplesmente google.com, a primeira tela que você vai ver é essa, que é a tela de pesquisa na web. Ao lado dela, você tem a pesquisa de imagens. Então vamos clicar aqui nas imagens. Pronto. Aqui ele já colocou uma pesquisa que eu coloquei anteriormente. Eu sempre recomendo que se faça a pesquisa dessas imagens em inglês, pelo fato de ter uma quantidade maior de recursos, de arquivos disponíveis online. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, jobs, pesquisando sobre profissões, sobre tipos de trabalho. E aí ele me veio com Steve Jobs, né? Bem óbvio. Vamos então pesquisar diferente. Vamos pesquisar professions. E aí sim, então já fica a dica, não pesquise jobs, pesquise professions. Senão você vai ter várias imagens do Steve Jobs. Então nós temos aqui várias imagens. Vamos pegar uma imagem aqui, deixa eu ver. Essa é muito pequena, eu preciso de uma imagem grande. Deixa eu ver aqui. Você sabe que a imagem é grande por esta informação aqui, ó. Ela indica o tamanho da imagem. A gente considera uma imagem grande a partir de 800. De 600 até 700 não, é uma imagem relativamente pequena. Então vamos procurar uma imagem grande. Senão eu vou pegar qualquer uma mesmo. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, se você estiver com dificuldade de encontrar uma imagem grande, você pode vir aqui ao lado e fazer um filtro dessas imagens. Então eu quero imagens grandes. Então eu clico aqui na opção grande e ele só vai pesquisar imagens grandes. Olha essa daqui. 950 por 950. É uma imagem grande. Olha, essa aqui está ótima para o que eu quero mostrar. Quando você clica pela primeira vez na sua pesquisa, ele vai te jogar para essa página aqui. Nessa página aqui, você não tem a imagem no tamanho original. Você tem a imagem sendo mostrada num tamanho que você possa visualizá-la apenas. Você pode copiar a imagem a partir daqui se ela está no tamanho que você deseja. Às vezes você não precisa de um tamanho grande. Mas de repente você quer utilizar essa imagem para outras finalidades e precisa do arquivo original. Você vai fazer uma edição mais avançada. Então você pode clicar aqui ao lado, tem tamanho original. Ele indica aqui, ó, o quão grande é essa imagem. Então aqui, ó. Então ela diz aqui, essa é a imagem de exibição. E aqui, quando eu clicar em tamanho original, ele vai me mostrar uma versão 1.8 vezes maior. Clico aqui em tamanho original. E aí está. Você está vendo aí que a gente tem aqui a lupa. Você pode aproximar ou afastar. Isso não altera
o arquivo em si, apenas a visualização. Para salvar, clica com o botão direito. Algumas pessoas utilizam copiar imagem. Copiar imagem você pode utilizar quando você for extrair da internet direto para o arquivo que você vai trabalhar. Caso você esteja primeiro fazendo a pesquisa das imagens para depois montar a sua atividade, então sugiro que você selecione salvar imagem como. E aí sim, você pode salvar a imagem numa pasta qualquer e utilizá-la em outra ocasião. Então aqui eu vou colocar apenas Professions. Não preciso utilizar o mesmo nome. Eu posso alterar, isso não vai danificar em nada o arquivo. E clicar em salvar. Aí está fazendo o vírus. Aliás, rastreando o vírus. Fazendo download. Pronto, está ok. Eu já tenho a imagem salva na pasta em que eu selecionei. Vamos lá para a pasta que eu selecionei. Deixa eu fechar aqui. Para a área de trabalho. Eu criei essa pasta imagem para a gente poder ver direitinho o que nós vamos fazer. Muito bem. Vamos ver agora a edição de imagens. Bom, existem vários programas que você pode fazer tratamento de imagens, edição, aumentar o tamanho, mudar a cor, colocar efeitos. O que eu utilizo é o Photoshop. Ele tem todas as ferramentas que eu preciso para editar as minhas imagens. Entretanto, o Photoshop ele precisa de um pouco mais de estudo para você poder dominar bem as ferramentas. O pacote Office ele vem com um programa chamado Picture Manager. Onde você encontra ele? Vai no iniciar, abre a pasta do Microsoft Office. Aqui no finalzinho você tem ferramentas do Microsoft Office e você vai encontrar ele bem aqui. Microsoft Office Picture Manager. Você não precisa correr esse caminho todo para abrir o programa. Você pode clicar sobre a imagem que você baixou ou que você selecionou com o botão direito. Vai na opção abrir com e aqui ele vai te mostrar todos os programas que você pode abrir esse arquivo. No caso, nós queremos trabalhar com o Picture Manager. Ele aparece com esse nome aqui, Microsoft Office 2010. Esse é o ícone do Picture Manager, rosinha. Clica. E pronto, ele já abriu. Vou fechar isso aqui. Bom, ele abriu no modo de visualização. Então aqui se você clicar nessas setas aqui, ele vai te mostrar a próxima imagem. Caso você queira editar, você vai clicar aqui, ó, editar imagens, e ele vai abrir essa barra aqui ao lado, com várias ferramentas que você pode utilizar para alterar as configurações desse arquivo. Então vamos começar fazendo algo que primeiramente todo mundo procura fazer, que é alterar o tamanho da imagem. Às vezes você baixa uma figura e essa figura, quando você coloca na sua atividade, no seu arquivo, fica muito grande e acaba deformando todo o texto. E aí você tem que diminuir o tamanho da imagem. Isso às vezes dá trabalho, dependendo do tamanho que a imagem foi baixada. A gente pode fazer isso de maneira bem mais simples, utilizando a opção redimensionar. Clique em redimensionar. Nós temos três maneiras básicas de você diminuir a imagem. Nós temos aqui a relação largura e altura pré-definida, né? Que aqui já tem modos diferentes de você diminuir a imagem. Já está pré-definido. Ele vai fazer automaticamente sem deformar o tamanho. Temos aqui a relação largura e altura personalizada. E aqui eu só recomendo que seja utilizado caso você realmente já tenha algum conhecimento um pouco mais avançado sobre imagens de computador. E tem a opção porcentagem da relação largura e altura original. Então nós temos aqui 100%, é o tamanho original da imagem. Se você vir aqui e clicar 50%,
ele vai diminuir essa imagem em 50% do tamanho original. Então seria mais ou menos isso aqui, aqui nessa faixa aqui. Eu sempre sugiro que você utilize relação largura e altura pré-definida. E selecione a opção Web Grande. Esse tamanho, 640 por 480, é um tamanho médio, que fica bom tanto para você utilizar numa apresentação de PowerPoint, quanto num arquivo do Word que você está criando para uma atividade. Ela vai ficar um pouco grande, mas não tão grande que você não possa facilmente diminuí-la durante a edição do seu arquivo. Vamos selecioná-la, Web Grande, 640 por 480, e clicar em OK. Pronto, a imagem vocês já podem notar que foi diminuída. Se você acha que a imagem continua grande, você vai selecionando as opções e diminuindo até chegar naquele tamanho que você acha que é o que você deseja. No nosso caso, esse é o tamanho que a gente quer. Então, nós podemos salvar a imagem. Muita atenção agora. Se nós clicarmos na opção salvar simplesmente, ou Ctrl B, que é o arquivo, o comando universal do Microsoft Office, você vai salvar essa alteração sobre o arquivo que você baixou, o arquivo original. Caso você queira manter o arquivo original e ter um segundo arquivo com esse novo tamanho, você seleciona Arquivo, Salvar Como. Então, a gente está na mesma pasta em que meu arquivo original está salvo. Aqui está ele. E eu vou renomear. Eu posso colocar um outro número, 2, por exemplo, porque aí eu fico com os dois arquivos próximos um ao outro. Clique em salvar, OK. Se voltarmos aqui à pasta, nós vamos ver que nós temos os dois arquivos. Então, tenho aqui o meu arquivo original e o meu arquivo com o tamanho alterado. Bom, ótimo. Vamos voltar aqui. Toda vez que você quiser voltar para a página inicial do editor de imagens, só é clicar novamente no botão. Então vamos lá. Agora vamos fazer uma alteração nas cores. Nas cores da imagem. Normalmente você quer imprimir uma atividade e quer economizar tinta e por conta disso acha melhor que a sua imagem esteja em preto e branco. Você vai aqui na opção de cor e a opção que você vai trabalhar é essa aqui, saturação. Quanto mais você trazer para a esquerda, você vai deixando a imagem em tons de cinza, como está aqui, né? E quanto mais você levar para a direita, mais ele vai enaltecer as cores do arquivo. Então isso serve para as duas pontas. Às vezes você tem uma imagem que você não vê as cores tão vivas. Você pode puxar mais para a direita e ele dá um realce maior nas cores. E o contrário também, você quer remover completamente as cores e ele vai ficar em tons de cinza. Vou deixar aqui em tons de cinza. Vou voltar aqui no editor de imagens. E aí, de repente, a minha imagem está muito escura ou a minha imagem está muito clara e eu quero fazer uma alteração na iluminação. É justamente aqui em brilho e contraste. Muito parecido com o que ocorre na televisão. Quanto mais você mexe no brilho e no contraste, mais ele vai escurecendo ou clareando. Então, vou deixar bem clarinho aqui, né? Eu quero mais claro. Não tá muito. Pronto, aqui tá legal. Está salvo, né? Então, mais uma vez, esse arquivo que eu estou trabalhando agora é o meu arquivo original. Mais uma vez, se você quer manter o arquivo original para utilizá-la de outra maneira mais tarde, sempre selecione a opção salvar como. Então eu já tenho dois arquivos Professions. Eu tenho o Professions, que é o tamanho original, com as configurações originais. O Profession 2, que é o que eu diminuí o tamanho. E agora nós vamos ter o Professions 3, que é o que fiz a alteração das cores. Cliquei em OK, salvar. Está salva a alteração que foi feita.
certo? Depois eu vou editar no Movie Maker. Agora vamos para a terceira e última alteração, que é a alteração do corte. Você tem uma imagem grande e que você só deseja um elemento nessa imagem. Digamos que nesse caso eu quero apenas a figura do policial. Editar imagens, a ferramenta é esta aqui, cortar. Você pode observar que ele marcou as abas da imagem e isso aqui serve para você selecionar o espaço que você quer utilizar. Eu sempre faço esse corte pelas diagonais. Eu acho mais fácil para você manipular tanto a altura quanto o comprimento. Então, aqui está. Eu coloquei, né? Esse aqui é o que eu quero. Eu posso diminuir ou aumentar conforme a minha necessidade. Vamos deixar aqui. Depois que você seleciona a área que você quer separar, você clica em OK. Mais uma vez, atenção. Este aqui continua sendo o meu arquivo original. Está aqui o nome dele, ó, Professions. Se eu simplesmente salvar da forma como está, todos os outros elementos da imagem serão deletados e eu terei apenas esta imagem que eu selecionei. Mais uma vez, salvar. Opa, cliquei errado. Vou de novo. Vamos ao último processo de edição, que é o processo do corte. Às vezes você tem uma imagem que possui vários elementos e você precisa apenas de um desses elementos. Você abre a imagem, clique em editar imagem e a ferramenta é a ferramenta cortar, é esta aqui. Você clica e aí você observa que ele marcou a borda da imagem, né? Isso aqui serve para você com o mouse clicar, segurar e arrastar até a área que você deseja separar, que você deseja cortar. Eu sempre utilizo a ferramenta pelas diagonais, porque fica mais fácil de você manipular tanto a altura quanto o comprimento. Mas se você quiser, você pode mexer aqui o comprimento e a altura separadamente. Então aqui está. Clique em OK. E mais uma vez nós temos de atentar que este aqui é o meu arquivo original. Vocês podem observar que o nome dele está aqui, Professions. Se eu clicar simplesmente em salvar, todos os elementos que estavam nessa imagem serão deletados e eu terei apenas esse corte. Então, como sempre recomendado, vamos selecionar salvar como. E esse será uma terceira versão do arquivo original. Nós temos aqui o Professions, que é a imagem original, Professions 2, que é a imagem que nós alteramos o tamanho, Profession 3, em que removemos a cor, ou fizemos uma alteração de cor e brilho, e agora esse será o Professions 4, em que nós cortamos apenas um elemento da imagem. Então aqui está. Fizemos 3 tipos de edições muito comuns em imagens. Se você quiser fazer um tratamento mais avançado, como por exemplo, excluir esses outros elementos aqui nas pontas, aí você vai precisar de um editor com mais recursos, como eu apresentei aqui o Photoshop, que não faz parte desse nosso tutorial. Então, a gente finaliza dessa forma o tutorial para tratamento de imagens. Até a próxima!